Você sabe posicionar as escoras metálicas para uma laje? Pessoal, nós estamos aqui em um quarto, aqui é uma suíte de uma residência, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o posicionamento dessas escoras metálicas, como você está vendo aqui, o porquê da distância, e no final eu vou falar como retirar essas escoras. Então é o seguinte, aqui é uma suíte, pode estar dando uma olhada aí, as dimensões dessa parte da suíte, sem contar o banheiro, são 2,70 m por 4 metros. Então, qual é o critério para posicionar as escoras nesse ambiente, que é o primeiro ambiente que nós vamos falar? É o seguinte, pessoal, a gente sempre tenta deixar a distância de uma escora na outra para esse tipo de laje, a casa de um pavimento, com no máximo 1 metro. Então, se eu tenho aqui 2,70 m, eu distribuí essas duas linhas, com certeza, com distância menor que 1 metro. Então eu tenho da parede para cá, menos de 1 metro. Dessa linha de escoras para cá, menos de 1 metro. Outra coisa, qual que é o sentido de posicionamento da minha escora? Vocês podem estar vendo lá em cima, tem essa peça aqui de madeira, dependendo da região, aqui nós chamamos de barrote. Esses barrotes aqui devem ficar no sentido perpendicular da minha vigota treliçada. Então, se eu tenho vigota treliçada em um sentido, a minha linha de escora com o barrote deve estar 90 graus desse sentido. Por quê? Porque aí eu vou pegar todas as linhas, todas as vigotas treliçadas. Então, com um barrote eu pego todas as vigotas treliçadas. Neste sentido aqui também, a distância de, no máximo, 1 metro. Então, eu tenho uma escora, 2 escoras, 3 escoras, 4, são 5 escoras no comprimento de 4 metros. Então, com certeza aqui tem uma distância de uma escora na outra, menos de 1 metro. Mas por que isso aqui? É o seguinte, pessoal, escoras nunca é demais. Por quê? Em cima dessa laje aqui, já concretada, eu tenho o peso do concreto, eu tenho o peso da estrutura, que são as vigotas treliçadas, são a malha de ferro, as mangueiras elétricas, e eu tenho também o peso das pessoas andando lá em cima. Isso durante a concretagem e após a concretagem também. Beleza? Qual que é o período, o tempo que eu devo deixar as escoras depois de concretado a laje? É o seguinte, pessoal, o período que eu deixo, que eu aconselho, que é o período de cura do concreto total, são 28 dias. Por quê? Porque esse é o período que o concreto, no caso aqui um concreto usinado, de 25 MPa, necessita para atingir a sua resistência máxima, que são os 25 MPa. Então, depois de 28 dias, eu venho e retiro as escoras. Beleza? Agora vamos para uma outra parte, que é o seguinte: como retirar essas escoras? Você pode estar vendo aqui, ó, nós temos 5 escoras. Qual que vai ser a primeira escora que eu vou retirar? Pessoal, para retirar essa escora também tem um critério, que é o seguinte: eu devo retirar primeiro as escoras do centro da minha linha, do centro dessa linha aqui, que é um barrote, para as laterais. Por quê? Porque se eu retirar a escora do centro, eu vou estar dando a carga primeiro aos poucos. Aí eu tiro a do centro, depois eu venho tirando essas duas, e por último, as duas que estão nas laterais. Por quê? Porque aí eu vou estar diminuindo o momento fletor da minha laje. Se eu retirar todas as lajes das laterais e deixar a última, a do centro, para tirar por último, eu vou ter uma carga muito grande que vai descer em cima do próprio peso próprio da laje em uma única vez. Então, dessa maneira, que é uma maneira de eu distribuindo o peso da laje, o peso próprio da laje, aos poucos sobre ela, sobre a estrutura dela. Beleza, pessoal? Agora aqui eu quero mostrar um outro critério aqui, por que eu não utilizei escoramento aqui. Por favor. Pode vir aqui, pessoal. Opa. Você pode estar vendo. Aqui é o corredor da casa. Por que nós não utilizamos aqui? Pode estar vendo aqui que não tem nenhuma escoras. Pelo nosso critério de dimensionamento, nós não temos escoras aqui. Por quê?
porque aqui tem 90 centímetros, então não tem necessidade aqui de ter o escoramento. Apenas a vigota aqui, ela já suporta o peso próprio da laje, a distância é muito pouca. Então vocês podem estar vendo aqui também, pode entrar aqui no quarto, sempre respeitando aqui o sentido das minhas vigotas, sempre na perpendicular em relação à minha linha de escoras. Aqui eu tenho 6 escoras, sempre com no máximo 1 metro de distância entre elas, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Beleza, pessoal? Então, depois de 28 dias concretado, a laje, concreto usinado 25 MPa, vamos estar retirando essas escoras. 28 dias é um tempo que eu considero ideal para esse tipo de laje aqui. Então, pessoal, o conteúdo do nosso vídeo hoje é sobre isso, como retirar suas escoras, como posicionar o escoramento. Se você gostou, deixe um like, compartilhe e faça um comentário positivo aí para nós no nosso canal, além de fazer inscrição se você ainda não é inscrito. Beleza? Valeu!